todos. Agradecer em especial a presença destes 4 excelentes oradores, ao Paulo, à Ana, ao Jorge e ao Alexandre. É um grande, grande orgulho ter-vos cá. Agradecer a vocês participarem nesta jornada connosco. Muito breve, porque só tem mesmo 1 minuto. A API, a Associação Portuguesa de Inteligência Emocional, surgiu de um gosto conjunto de várias pessoas que têm interesse pela inteligência emocional. Conhecemos numa especialização avançada em inteligência emocional e saúde mental. Depois fomos conhecendo algum. Esse curso veio até para o meu conhecimento, primeiro com o Paulo Moreira, depois o Paulo apresentou muita pessoa, e de seguida decidimos criar isto. Temos inicialmente como objetivo que a inteligência emocional fosse para a educação, né? O projeto inicialmente para isso, mas agora estamos com objetivos mais abrangentes, porque de facto a inteligência emocional é importante em todas as áreas. Eu vou apresentar rapidamente o Paulo, é formado em Psicologia e é o fundador da marca de treino de inteligência emocional. O Alexandre Monteiro, mestre em decifrar pessoas, palestrante internacional, autor de 2 livros. O Paulo também é autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática. O Jorge Coutinho também é CEO da empresa Bicotes, também é autor também de livros, está agora a lançar também um livro, se não me engano, um orador também internacional. E Ana Correia, professora, formadora, investigadora, também palestrante, investigadora na Paideia. E nós aqui queríamos criar aqui uma mesa em que o Paulo vai moderar de facto este painel. E permitir-me dar-me aqui um destaque especial ao Paulo, que além de ser um amigo ao longo do tempo, é também nosso sócio e tem sido um impulsionador aqui da associação. Ainda há pouco tempo fez uma especialização, um curso, portanto, em Lisboa de 5 dias, onde depois teve a amabilidade, acho que ele também tem, a pessoa que tem um coração de ouro, de nos dar aqui também um donativo fruto desse curso, e queria agradecer aqui que não tivemos a oportunidade publicamente desse gesto do Paulo, e ter um orgulho de estar connosco na associação. Obrigado, Rui. Está feito? O palco é teu agora, Paulo. Está feito. Disseram que eu tinha que ser rápido. Pronto. O palco é vosso, não é? Foi um bocado queremos ouvir a vocês. Então, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. E com muito orgulho estou aqui a moderar estas 3 feras para trazer aqui conteúdo que eu acho que é importante. Nós vamos falar sobre organizações, por isso eu compilei, penso que seja melhor assim, compilei aqui algumas questões para colocar aos 3, para eles partilharem connosco as suas perspectivas pessoais e profissionais dentro das organizações. Depois, como já fizeram aqui também, e foi assim que me pediram, abrimos aqui para questões, não é no fim, para quem quiser colocar questões direcionado para essa vertente. Então temos aqui a Ana Isabel Correia, que o mundo dela é gerir emoções, não é? Temos o Jorge Coutinho, que é o mundo do coaching e da inspiração, não da motivação, não é, amigo? Isso mesmo. E temos o Alexandre, que é mestre, tem que estar aqui quietinho, a decifrar aqui a malta toda. Por isso, acho que é uma boa compilação para nós tentarmos aprender aqui o que fazer nas empresas, como é que podemos tirar o melhor partido, como é que nós podemos, digamos, gerir as nossas emoções e desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, obrigado por terem aqui aceito o convite. Em meu lugar. Pronto. E agora vou lançar a primeira questão. E eu vou lançando assim de formas diferentes, para não seguir sempre a mesma forma e pronto, para ser aqui. Vou contrabalançar, como se diz. Então, primeiro, vamos começar aqui pela Ana, que está aqui à minha direita. Ana, primeira questão, depois vou pedir para os 3 me darem a vossa opinião. Há um dizer muito comum que é, dentro das empresas, que as pessoas não deixam o trabalho, mas deixam um chefe. Porquê é que achas que isto acontece? Primeiro deixa-me cumprimentar as pessoas, faz favor. Eu há bocado dei uma pausa, mas já respondo. Boa tarde a todos, quero agradecer o convite que me foi feito pela Associação Portuguesa de Inteligência Emocional e cumprimentar também os meus colegas de mesa, que isto vai ser o tema inteligência emocional nas organizações. Eu tenho que cumprimentar as pessoas, as regras da boa educação, competência emocional. Por isso, Paulo Moreira, Jorge Coutinho e Alexandre Monteiro, é um prazer partilhar aqui esta hora e meia a falar destes temas. Então a pergunta era, deixa-me recordar, porque é que as pessoas saem do trabalho muitas vezes mais por causa do chefe do que propriamente pelo trabalho em si, é isso?
Sim, as pessoas deixam o chefe e não o trabalho, não é? Exato. Eu Concordas? acredito, O que é que achas que acontece? Desculpa. eu acredito que aconteça muito pela incompatibilidade de perfis psicológicos entre trabalhador e chefe e a incapacidade que o trabalhador tem em gerir-se com o chefe, ou seja, o seu perfil com o perfil do chefe. Toda a gente tem, com muita naturalidade, facilidade em lidar com determinadas pessoas e dificuldade em lidar com outras. E eu acredito que tem muito a ver também com os valores guias de cada um de nós. Imaginando que o trabalhador tem como valor principal de vida a verdade e está a trabalhar com um chefe que é mentiroso, aquilo vai mexer com a parte interna do trabalhador, porque para ele aquilo é uma coisa, é um valor que o guia e aquilo tem que haver sempre. E o chefe de todo, ou seja, o trabalhador dá de 0 a 10, 10 à verdade, e o chefe dá de 0 a 10, 0 ou 1 à verdade. Obviamente vai haver incompatibilidades e depois, quando o trabalhador não consegue realmente fazer não tem estratégias suficientes para conseguir lidar com este tipo de perfil, obviamente se vai incompatibilizar, não vai conseguir lidar bem com o chefe, vão começar a subir os níveis de ansiedade, de cada vez mais dificuldades em comunicar com o chefe, e até ao ponto em que decide talvez sair desse trabalho por dificuldade de comunicação. Eu acho que tem muito a ver com o perfil. Ótimo, é mais um perfil psicológico ali e de valores, como tu falaste, não é? E de valores, sim. Ok, ótimo. Alexandre, a tua perspectiva sobre este tema? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, boa tarde, Jorge. A ti não, que eu a ti não te gramo. Pronto, por isso não dá. O resto é cumprimentar toda a gente, exceto o Paulo Moreira. Pronto, Ele não é boa pessoa. Não confio. Haja quem me entenda. Ok, Jorge. Assim, quase parece combinado. Nós estávamos aqui mesmo, Paulo, era mesmo só para o frete. Pronto, é mesmo só uma questão de frete. As microexpressões não estão congruentes com o discurso. Já foste, Alexandre. Olha, é um gosto estar aqui a partilhar e a traumatizar algumas pessoas, é sempre bom, porque o Jorge depois vai falar depois de mim e já consegue aqui depois equilibrar. E em relação à pergunta, costuma-se dizer que as pessoas são contratadas pelas competências e despedidas pelas emoções. E acontece a mesma coisa do lado do colaborador, não é? Ele quer algo e é algo que está adaptado às competências, mas quando ele se vai embora é sempre ou quase sempre pelas emoções. E eu costumo usar muitas vezes o tema do amor. As pessoas despedem-se por a falta de amor. Quer dizer que quando nós estamos numa organização e o nosso amor não é compatível com o da organização ou com o do nosso chefe, aqui vai sempre haver problemas, porque quando há falta de amor, a pessoa entra em dor. E este tipo de amor pode ser o mais variado. E eu digo que as pessoas se despedem primeiro por falta de amor ou por falta de objetivos compatíveis. Pronto, isto na minha parte de profiler. E então estes amores podem ser divididos em 5, não é este amor carnal, não é o amor do beijo, do abraço, das palmadinhas nas costas, não. Há outros tipos de amor que nós gostamos de ser reconhecidos, porque a nossa essência está sempre à procura deste amor. Então podem ser 5, que é poder. Por exemplo, uma pessoa que goste de poder, se tem um chefe que seja castrador, que não dê poder, que não dê liberdade para mandar, orientar, ou seja o que for, esta pessoa vai entrar em dor porque não tem este amor. Outra pessoa é por admiração, que é outro tipo de amor que nós temos. Quando este chefe não dá admiração, que não dá, ok, tu és bom, tu és boa, tu fazes tudo bem, não dá, entra em dor. Depois, pode ser o cuidar. Há pessoas que adoram cuidar dos outros, e então quando não os deixam cuidar, não, tu tens de trabalhar sozinho, esta empresa é muito competitiva, tu não podes ter aqui uma tribo ou uma família, não, tu tens um por cada um. Há pessoas que não se identificam com isto. Depois, há aquelas pessoas que querem procurar inteligência e ser melhores, que é também um tipo de amor que nós temos. E então, quando a empresa não dá esta formação, quando o chefe não deixa a pessoa mostrar até a sua inteligência para resolver os problemas, a pessoa entra em dor. E por fim, temos outro amor que é a pena, que são aquelas pessoas que se queixam de tudo. Aqui pode estar tudo bem e elas queixam-se de tudo. O que acontece? Quando o nosso chefe não compreende e não tem a perspectiva, não é a simpatia, não é a empatia, é a perspectiva de olhar para a pessoa e perceber o que é que ela quer e depois alinhar objetivos, o que acontece? A pessoa entra em dor. E depois há uma coisa muito engraçada que acontece nos casamentos. É a mesma coisa, que é,
Quando nós não temos amor, vamos saber dele ao outro lado. Pronto, é a mesma coisa que acontece. Por isso, da minha forma simples de explicar as coisas, é esta uma das grandes razões pelo qual as pessoas se vão embora. Muito simples de explicar as coisas, Alexandre. Obrigado. Eu vi que a Ana coçou-se, não sei o que é que isso significa, coçou o queixo quando tu disseste que vai procurar amor no outro lado. Sim, Eu vou manter as minhas mãos aqui em baixo, que é por causa das coisas. Portanto, mas esteja a cara à mostra, só mesmo com. mas isso desliga-se a câmara, fica só a voz. Mesmo assim. E eu até tenho uma inveja saudável da voz do Jorge. Eu gostava de ter aquela voz assim, a sério. Era mesmo. Era o supra-sumo, era ter a voz do Jorge. Não se pode... Isso treina-se, olha que tudo é treinável, portanto isso treina-se. Jorge, a tua perspectiva. Permita-me, pelo Jorge, falar no treino. Acho que é importante, queria dizer uma coisa que acho que é comum aos 4 que eu conheço. É que eu pelo menos li as vossas histórias e todos vocês, o que têm em vocês é esse treino, essa persistência, quando vocês chegaram ao nível que chegaram. Ouvi várias palestras de todos e em comum é isso, é o objetivo, a persistência e o treino. E o Jorge tem muitas frases dessas também, com o treino tudo se consegue e se alcança. Desculpa interromper-vos, mas achei que era oportuno. Ótimo. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui. Olha, é assim, eu, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde Ana, boa tarde Alexandre. Ontem vi-te ali ao pé de mim, estávamos os dois um ao lado do outro ali, o teu livro e o meu, ok? Eu fiquei em dúvida de qual deles é que era mais bonito. Eu acho que é o meu, mas eu sou um bocado suspeito. Tirando o ego, o mais bonito é o meu. Tirando o ego, atenção, sem ego nenhum, sem modéstia nenhuma, ou com humildade, não é? O meu era o mais bonito. Ok, pronto. A gente depois vê isso. Paulo, boa tarde mais uma vez. É sempre um gosto estar aqui contigo. Olha, eu concordo com tudo aquilo que foi dito e eu, se calhar, aglomerava tudo aquilo que nós dissemos aqui em duas coisas que acho que são muito simples: cultura e propósito. Não é? Cada vez mais fala-se numa cultura, cada vez mais fala-se nas empresas terem uma cultura onde nós nos podemos sentir felizes e nos podemos sentir parte de algo. Cada vez mais a parte remunerada, ou seja, a parte tangível daquilo que nós fazemos, cada vez mais é menos importante. Embora todos nós tenhamos as nossas contas, embora todos nós tenhamos os nossos sonhos e precisemos ao final do mês ter o nosso vencimento, mas cada vez mais se nota que as pessoas, quando estão numa empresa, quando estão numa organização, elas procuram algo que as preencha e que esteja alinhado com aquilo que é o seu propósito. Tens algumas pessoas que têm isso claro, sabem perfeitamente, até porque está alinhado com os seus valores, têm um autoconhecimento, sabem o que é importante, sabem o que é que querem viver, sabem o que é que não querem viver, sabem o que é que querem experienciar. E quando tens uma cultura que está alinhada com os valores das pessoas e com o valor da organização e com o valor do próprio mercado em si, é onde as pessoas se sentem bem. Quando elas não encontram isso, elas tendem a ir procurar isso a outro lado, porque cada vez mais se valoriza mais a felicidade. Fala-se muito hoje em felicidade, então é extremamente importante tu naquilo que é o teu dia-a-dia, e nós passamos grande parte da nossa vida, ou se calhar 2/3 da nossa vida, ou muito perto disso, na nossa parte profissional, portanto, cada vez mais é importante que tu te sintas feliz. Portanto, aquilo que eu sinto muito em termos de coaching e pessoas com quem eu trabalho é isso mesmo, é essa busca da felicidade dentro da organização e elas sentirem-se não só valorizadas, pertença, mas numa cultura que nutra isso para elas e também para o próprio mercado, que seja uma marca diferenciada dentro do próprio mercado onde essa organização está e atua. Ótimo. Os três passaram na prova de fogo. E vou pegar aqui na cultura e vou começar pelo Alexandre. Então, na prática, nós também temos de trazer aqui ideias práticas, que vocês já deram ideias práticas de mecanismos que vocês pensam que está por trás deste dizer, digamos assim, e para implementar. Ou seja, como é que nós criamos essa cultura, como é que as organizações conseguem criar uma cultura que seja emocionalmente inteligente, que seja de um ambiente positivo, que as pessoas sintam-se bem em estar, em trabalhar. Alexandre, como é que as empresas podem fazer isso? Recomendações? A primeira coisa é deixar de generalizar. Não é assim, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem as suas necessidades e cada pessoa tem os seus objetivos. E há uma crença que as pessoas trabalham para os objetivos das empresas.
E quanto mais eu trabalho com as empresas, mais vejo que isso não é verdade. As pessoas trabalham para os seus objetivos e as pessoas que as lideram e as culturas que estão implementadas nas empresas, se não correspondem aos objetivos das pessoas, as pessoas acabam por não se identificar. Eu não posso construir uma cultura de acordo só ao que eu gosto, só aquilo que eu acredito, só aquilo que eu quero, não é? Eu tenho que criar uma cultura que seja abrangente às pessoas que eu contrato. Ou então, tenho que ter um cuidado com as pessoas que eu estou a contratar, porque se não são de acordo aos meus objetivos, às minhas crenças, ao meu tipo de amor, tudo é mais desafiante. Porquê? Porque o mecanismo primitivo e a memória genética que nós temos é pertencer à tribo. Nós andamos sempre à procura de aceitação, andamos sempre à procura de amor. Por isso é que nós fazemos a maior parte daquilo que nós fazemos. E então, quando nós entramos numa empresa e não nos identificamos com os objetivos, ou então a empresa não contribui para os meus objetivos, eu não faço parte da tribo. Ao não fazer parte da tribo, a cultura não pode ser impingida. A cultura tem que ser algo que eu integre. Por isso a questão da cultura é importante, mas principalmente perceber que cada mundo é um mundo e depois criar aqui algo que seja comum, que no fundo uma empresa é aquela ferramenta com a qual eu vou atingir os meus sonhos. Cada vez mais do lado da pessoa que está a trabalhar do que propriamente daquele objetivo de ser o número 1 ou ser a maior empresa não sei de onde ou qualquer coisa. E as empresas cada vez funcionam mais assim, felizmente. Concordo contigo. Aliás, existem algumas formas, estratégias de construir culturas e uma delas, que é mais utilizada atualmente, é essa mesma, ou seja, construído com base nos colaboradores. Então, construído com base, digamos, é o chamado bottom-up, não é? Vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Sim, e às vezes é assim, até as próprias chefias terem muita atenção com a questão da cultura. Por exemplo, em quadros médios, muitas vezes a parte da cultura perde-se. Só quer resultados, objetivos, a cultura vem de cima, chega ali aos quadros médios, para baixo, e para baixo é só uma questão de hierarquia, organigrama, não é uma questão de apreciar ninguém, ali a cultura já não é só objetivos, pressão, e quando entramos em objetivos e pressão, ficamos estúpidos, parvos e menos emocionais. Não é? É isto que acontece. E então, a cultura, como é que eu vou conseguir dar este sentimento de cultura a alguém que está em medo? As pessoas em medo não pensam, não é? As pessoas em medo só param, lutam ou fogem. Por isso é que é muito desafiante, quando nós queremos resultados e queremos uma cultura, se não está tudo ligado, é muito, muito desafiante. Concordo. Jorge? Olha, não sendo redundante aqui, mas é assim, cada vez mais e deixa-me só voltar aqui atrás ainda antes de dizer aquilo que eu ia explanar agora. Eu ouvi no ano passado, e é algo que eu tenho ouvido cada vez em mais líderes. Eles contratam pessoas e desenvolvem competências, não contratam competências para terem boas pessoas. Então, cada vez mais tu tens que ter organizações que são humanas. As organizações não podem estar apenas e só construídas numa base numérica, numa base de processos, numa base de sistemas. Todos nós também temos que ter a clareza que as empresas têm que gerar dinheiro, as empresas têm que gerar lucro. Quanto mais lucro gerarem, quanto mais dinheiro gerarem, mais bem-estar e mais cultura podem desenvolver e podem proporcionar. Mas quando tu consegues juntar a parte lucrativa à parte humana, e se nós olharmos para empresas, sei lá, lembro-me agora uma Google, não é? Onde tu tens toda a parte humana. Lembro-me de umas apps, eu quando estive em Las Vegas há 3, 4 anos fui às apps e eles tinham uma cultura em que tu inclusive tu podias levar os teus animais para dentro da própria empresa. O teu espaço tu desenhava-o, cultivava, tinhas plantas, outros tinham aqueles mais nerds, tinham os pops, tinham uma série de coisas no seu espaço. Porquê? Porque as pessoas queriam, ou a organização queria que tu te sentisses em casa. Okay? E curiosamente o lema dessa empresa é entregamos felicidade. Eles vendem maioritariamente sapatos online, mas o que eles dizem, nós não entregamos sapatos, nós entregamos felicidade. Então, para entregarmos felicidade, as pessoas que estão aqui têm que sentir felizes, porque elas só podem entregar aquilo que elas têm. E, claramente, elas têm objetivos, têm números, têm tudo isso mais que têm que atingir, mas elas fazem isso não como o fim, mas o caminho, porque o propósito, de facto, é elas entregarem felicidade. Então, para isso, elas próprias têm que construir essa sua felicidade, então tornando o local onde elas estão humanos. E nós hoje em dia, se nós olharmos para as empresas que têm mais sucesso, que têm mais resultado, são aquelas, de facto, onde há cada vez mais
um caráter humano e uma valorização não só pelo número, por aquilo que tu entregas, por aquilo que tu produzes, mas acima de tudo também pelos valores que tu vives, alinhados, lá está, com essa cultura de felicidade. Ótimo. Pronto, ó Paulo, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, existe um estudo que comprova que as pessoas, em média, quando estão felizes, ficam 31% mais inteligentes. Ou seja, eu sou 31% mais inteligente, gosto disso. Em comparação com quem? Com o Jorge Gosto de... disso. Mas é há pouco tempo, porque eu até há pouco tempo atrás tinha um mau feitio tremendo, portanto, já percebo agora porque é que as coisas estão melhores. Já passou isso? O mau feitio? Não, volta de vez em quando. Mas não digas isso aqui. Disfarce é melhor. Disfarce é melhor. Ouve, eu estou a fazer um esforço aqui que tu nem imaginas. Tu nem imaginas. David, estás com a mão no ar? Queres falar alguma coisa? Ou não? Estou com as duas mãos no ar e com um pé só no chão. Tu já me conheces, mas o Alexandre e o Jorge não me conhecem, nem a Ana também já conhece. O Paulo está-se a rir, mas vocês não sabem, os três, mas ele depois conta-vos o porquê desta graça. Posso contar. Olha, já agora só mais uma graça também rapidinha, porque eu todos os dias consigo ver a Ana e ter a Ana na mão, o Paulo também na mão, ok? E o Alexandre consigo ter nas duas mãos, de um lado e do outro, portanto, que são os dois livros dele. Estás a ver, Alexandre? O do Jorge, eu já lhe disse há pouco tempo, ainda esta semana, que tive com ele na mão. Epá, mas vai ficar para a próxima. Mas são tops os vossos livros. Aquilo que eu vos queria perguntar, e neste caso a Ana inicialmente tem a ver com esta pergunta que o Paulo fez e muito bem, estratégias, mas como professor que eu sou, e sabendo que a Ana tem um estudo de investigação ligado à área da organização nas escolas, e sabendo que provavelmente o Estado, que é uma instituição muito grande, enorme, como é que isto se faz nas escolas, Ana? Nas escolas é muito fácil. Em termos de escola, é verdade que o corpo docente anda todo muito chateado, irritado com muita coisa, mas o que é certo é que também temos que fazer, quem está na escola, por trabalhar melhor em equipa na escola, haver mais troca de ideias, trabalhar sem interdependência, toda a gente contribuir para as soluções, juntarmos a colegas que estão mais a pensar em estratégias do que em criticar é muito importante isto para melhorarmos o nosso bem-estar, juntarmos às pessoas que estão um bocadinho mais alinhadas connosco em termos de pensamento, porque se nós começamos com as nossas ideias ao pé daquelas pessoas que nem sequer estão preparadas para as ouvir e só estão no bota abaixo, não dá para trabalhar. E aliás, até se nós estamos um bocadinho mais cansados e não temos bem o sono em dia, até são capazes de nos puxar um bocadinho para baixo. Para mim é fundamental cada vez mais se aproveitar reuniões de direções, reunião de professores, conselhos de docentes, para apresentar-se mais soluções, apresentar-se mais estratégias, contribuir todos para o mesmo problema, dar toda a gente sugestões, olha, o que é que funcionou comigo, tudo. E depois, isso aí é em termos, por exemplo, de reuniões, mas depois arranjarmos também atividades em termos de escolas e da própria organização de escola. Eu já estive a trabalhar numa escola em que à quarta-feira de manhã era sempre o pequeno almoço, em que toda a gente se juntava, cada grupo de professores levava coisas para o pequeno almoço, havia uma musiquinha, a sala de professores estava sempre enfeitada com uma série de coisas para as pessoas se sentirem bem. Somos nós que construímos os espaços onde estamos e passamos o dia inteiro no espaço onde estamos a trabalhar. Por isso, se nós conseguirmos embelezar por o espaço onde nós trabalhamos mais à nossa medida, vamos nos sentir melhor. E daí, no mundo das empresas, também muitas delas já fazerem isto, arranjarem, eu sei de algumas, os funcionários têm uma vez por semana, a massagista vai à empresa e cada funcionário tem a possibilidade de marcar a massagem às costas. Tudo isto também para ajudar ao bem-estar do funcionário, como outras empresas que a gente sabe dos Estados Unidos, que têm os próprios espaços nas organizações para estarem lá as crianças a brincar porque não têm outro sítio, o espaço de lazer para a pessoa relaxar, porque quanto mais relaxada estiver, mais vai produzir depois, não é? Em termos de espaços de meditação, de concentração, às vezes aqueles momentos de pausa obrigatórios são frutíferos para as ideias criativas que vêm a seguir, não é? Muitas coisas se podem fazer
desde que haja a equipa certa. Temos é que nos juntar às pessoas certas, nos sítios onde nós estamos, em termos dos sítios onde nós trabalhamos, para mim é fundamental juntarmos às pessoas certas, porque se nos juntamos às pessoas erradas, ninguém vai progredir em nada e a saúde mental vai diminuir. Se escolhermos muito bem, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos, não é? Se escolhermos bem a média dessas pessoas com quem nós queremos andar, nós vamos subir e se calhar vamos contagiar outras pessoas a juntarem-se a estes que querem subir e querem ser mais saudáveis e querem ser mais positivos. Paulo, eu não quero monopolizar, mas vou só aqui fazer algo transversal que já vem desde manhã, e estou-me a lembrar aqui porque nós temos várias pessoas de universidades, coordenação das universidades, e estava-me a lembrar da Susana Caires, que há bocadinho falou, e algo importante, e isto que a Ana estava a dizer, e o Alexandre deu aqui o mote, e o Jorge culminou, assim como tu também, Paulo, que é propriamente nas licenciaturas, isto na área dos docentes, existir e começar a ser muito pertinente cadeiras que trabalhem estas áreas do desenvolvimento da inteligência emocional e o Alexandre não foi nesta agora aqui, mas noutras entrevistas que eu já acompanhei o Alexandre e o próprio Jorge, existir propriamente a necessidade de que os docentes, os futuros docentes, como nas empresas, mas agora eu canalizei isto para a área da docência, terem também uma noção maior de todas as expressões, microexpressões dos alunos, porque por vezes isto vai ajudar na comunicação entre ambas as partes. E o Jorge reforçou aqui algo muito importante que eu citei, e ele cita isto até às vezes em todas as suas ações de formação, que é como motivar docentes e motivar alunos e toda a comunidade escolar de maneira que todos eles se sintam muito mais felizes. E esta, penso eu, que é um dos grandes fatores objetivos, e agora deixem-me puxar aqui assim um pouquinho para a APE, é por isso que a APE existe, para conseguirmos conciliar e ir à procura dos decisores políticos, para que eles entendam também que isto não é para ontem, isto já deveria ter sido e tem que acontecer para que seja uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, mais motivada, porque a verdade é que nós temos recursos humanos, e agora falando no nosso país, os nossos recursos são de uma capacidade e de uma inteligência atroz, são excepcionais. Penso que cabe-nos a nós e a todos nós trabalhar com eles e dar-lhes, potenciá-los da melhor forma possível. Muito obrigado, desculpa lá, Paulo, está bem? Okay. Ótimo, outra intervenção. Agora só dizer-vos o seguinte, nós vamos aproveitar daqui a pouquinho, quando for ali assim, vamos dar aqui tempo a todas as questões, quando for ali assim, sensivelmente 15, 16 horas, perto das 16, está bem, Paulo? E depois, quando for 16h15, vamos dar aqui um break, depois a Mónica ou o Rui vão explicar, só um breakzinho para depois entrarmos, está bem? Não tínhamos feito isso e desculpem estar-vos a cortar este... Peço desculpa, Paulo. Mas queres que às 4 termine e depois já abres para questões, é isso? Sim, para que todos nós possamos aqui também dialogar e falar. Olha, agora o Alexandre levantou a mão, isto é preciso cuidado. Pareces quase o Spock. É quase, mas dá, cuidado. Não é? Olha, o Jorge também consegue, deu muito treino. Olha, aprendi, Jorge, já vou com esta do treino, já não é hipótese. Aqui até, às vezes, e até de acordo ao que o David estava a dizer, eu sou muito fã de trazer todo este conhecimento, seja o coaching, seja a gestão de emoções, seja a leitura de pessoas, seja todo este mundo comportamental, eu sou muito fã de o levar aqui às instituições. Só que às vezes quem decide não lhe interessa. E eu aqui vou falar na minha parte de aprendizagem de manipulação, que é o que fazem muitas agências governamentais, de manipular sociedades de forma a controlá-las, e a melhor forma de controlar uma sociedade é em medo. Quanto mais medo as pessoas tiverem, quanto menos elas gerirem as emoções, quanto mais agressivas elas tiverem, mais controláveis, mais sugestionáveis e mais manipuláveis elas são. Por isso, às vezes também não há interesse em que as pessoas saibam gerir estas emoções e compreender o outro. Nós, de acordo, para nós faz todo sentido, mas às vezes há pessoas que decidem que não faz todo sentido. Faz sentido. Só para falar nos sentidos. Faz sentido. E eu vou pegar no que o Alexandre estava a dizer, o que o David disse. Eu agora estou a ler um livro que se chama Pais à Moda Dinamarquesa,
E... Traidor. Jorge, chama-me traidor. Traidor! Traidor. Traidor! não percebi. A moda dinamarquesa, depois já me explicas. Tinhas que ler, era o nosso. Não é isso? A moda portuguesa. Pronto. Com sopa de cavalo cansado, para gerir as emoções. E esse livro é escrito por uma psicoterapeuta, são duas psicoterapeutas. Uma é dinamarquesa e outra é americana, casada com um dinamarquês. E depois, porque a Dinamarca está, e como vocês estão vendo nos rankings, quase sempre em primeiro lugar, segundo, terceiro, nos países mais felizes. E ela tenta explicar um pouco porquê. E a forma como criam as crianças e os projetos escolares na Dinamarca são excepcionais. E eles trabalham muito em inteligência emocional, gestão de emoções, etc. E, por exemplo, havia lá um exemplo de... sei lá, isto desde cedo. As crianças, ensinam às crianças, não dizem assim, dois pais juntam-se e dizem, olha, o meu filho é o melhor da escola, o meu filho é o melhor naquele desporto. Não, eles dizem muito, o meu filho é empático, o meu filho é simpático. Este é um exemplo. Outro exemplo é, quando uma criança faz alguma coisa contra o filho desse pai, digamos, dinamarquês, isto é o costume de lá ser feito, eles não dizem, como muitas vezes se ouve, ai, fez isso, que malandro, deixa-me falar com o pai dele, ou deixa-me ir à escola falar. Eles, para desenvolverem empatia na prática... Mais, eu vou à escola e mas mostrar-lhe como é que é. É isso. Ou seja, o que eles fazem na prática é, eles desenvolvem empatia na prática, não é só temos de ser mais empáticos, eles dizem, olha, se calhar ele estava cansado, se calhar ele não estava bem nesse dia, para tentar perceber que há outro motivo por trás de um comportamento. E outro exemplo que deram, daí eu estar aqui a reforçar e vai ao encontro do que o David estava a dizer, e agora o Alexandre, eles têm... programas institucionalizados de top-down, de cima para baixo, do governo para as escolas, que é isso que falta muito aqui. E eles têm, por exemplo, um programa anti-bullying, que já está a ter um sucesso tremendo lá. Então, acho que há aqui duas partes, que é, primeiro, precisa haver esta consciência para haver o tal top-down. Programas sejam implementados de forma transversal. Por outro lado, há o outro reverso da medalha. Eu conheço algumas CHO, que é um termo que agora existe, de Chief Happiness Officer, não é? Que é o da felicidade, junto às empresas. Algumas empresas estão a ter os CHOs. E o que eu vejo constantemente é os CHOs, digamos assim, fazem com que a empresa promova formas que as pessoas sejam mais felizes. O exemplo como a Ana disse, olha, vem aqui uma massagista, etc. Mas a responsabilidade de ser feliz é de cada um dos colaboradores. Ou seja, por isso também tem que ver ao mesmo tempo o bottom-up, que vem de baixo, digamos, o baixo da hierarquia para cima. Acho que tem que haver aqui este cruzamento das duas coisas para realmente isto andar para a frente. Não é só um lado nem outro. É aqui um casamento bonito, um casamento português. Pronto, para responder ali ao Alexandre. E não concordo, se um não quer, dois não fazem, não é? Apelando aqui à sabedoria popular. Claro. E antes disso, Paulo, ainda há uma coisa pior. Pior no sentido que, sabes que a minha forma é sempre padronizada. Há sempre padrões. Que é, nós teremos 3 recursos disponíveis, que é tempo, energia e dinheiro. Se não houver estes 3 recursos, ou se baixarem, as nossas emoções explodem. Na Dinamarca, o que é que eles têm? Dinheiro, tempo para estarem com as famílias, que lhe dá também energia. Isto tudo também ajuda que as pessoas que tenham um controle maior das emoções, que tenham também até uma coisa que quase ninguém tem, que é o ego, não é? A questão é que o ego depois explode quando falta dinheiro, quando falta energia ou quando falta tempo, que sai aqui o pior de nós sai quando faltam estes recursos. Por isso é que, diz-o. Não, e no teu sentido, há um livro, já agora estamos aqui a falar, tal como o outro livro que eu recomendo, quem gostar de... É o nosso? É agora que falas do nosso? Não, ainda não. Há um livro, com licença. Cujo nome... Não, mas espera aí. Há um livro cujo nome... Já agora só para não... Pronto. Há um livro cujo nome... Está bem. O nome em... Eu tenho aqui tudo. O nome em português é Escassez. Já agora, Scarcity. Não sei se alguém já leu, escrito por um investigador que investiga muito esta escassez. Escassez é um pouco o que o Alexandre disse, escassez de tempo, escassez de recursos e que muda o nosso comportamento fortemente. Então, essa escassez é muito importante. Era só... Olha, só para dizer que eu não vi o meu último livro, está bem? Só para dar essa... Não me enviaste? Olha, o Alexandre, se eu pedir, isto é à parte, estamos a roubar tempo, enviou-me. Eu não pedi, ele enviou mesmo. Just saying. Alexandre, só porque o tratas mal, ele trata-te bem, percebes? Isto é psicologia inversa. Claro. Olha, viste, é assim, ele já sabe muito, isto chama-se influência pura e dura. Ele parece boa pessoa, reparem,
mas de uma forma assim subliminar, cravou o livro ao Jorge com uma pinta, ele não pediu nada. Olha, isto não é influência, isto é manipulação. Tem 91 pessoas já a assistir, se Jorge não enviar agora, eu vou fazer um post sobre isso. Bom, agora vamos trabalhar. Estratégia, uma coisa que é muito importante, eu recebo muitas mensagens destas, por exemplo, no Instagram, é das mais comuns, eu coloco-os para vocês, para nos trazerem ferramentas. Acredito que quem nos está aqui a ver também possa já ter passado por isso, ou esteja a passar, por exemplo, que é, imaginem que nós trabalhamos numa empresa, pode ser escola, pode ser qualquer tipo de organização, e nós temos que lidar diariamente com um chefe, com um superior, que seja agressivo ou que seja crítico, de imagem narcísico, fechado em si mesmo, ou seja, difícil de lidar. Como é que nós podemos, estratégias, lidar com uma pessoa assim, que nós somos, entre aspas, obrigados a lidar diariamente, estratégias para nós lidarmos com ele da melhor forma, ele ou ela? Vamos começar pela Ana. Não, Ana não, tchau. Começar pelo Jorge. Eu não comecei pelo Jorge. Olha, há aqui uma parte em mim que diz eu não lido com ele. Portanto, eu vou-me embora e vou procurar alguém que de facto mereça que eu invista o meu tempo. Mas há aqui outra parte que diz, Jorge, isso é o teu ego, portanto... Eu gosto de olhar para pessoas que têm comportamentos, porque eu não associo isso a uma identidade, ok? Eu não olho para essa pessoa como ela sendo narcisista, a não ser que exista ali alguma patologia, não é? Mas existe qualquer coisa no comportamento dela que demonstra uma fragilidade, não é? Que demonstra uma dor, lá está que o Alexandre falou aqui. Portanto, e normalmente essas pessoas que têm essas fragilidades e essas dores, elas não são capazes de se vulnerabilizar. Então a forma melhor de se protegerem é serem, lá está, agressivas, é serem impulsivas, é serem de forma a que criam quase que uma capa, não é? Quase que uma muralha ali para se protegerem, para não deixar ninguém entrar. Então aquilo que eu faria, e uma das estratégias é mais do que empatia, é a compaixão, é cada vez que essa pessoa lidasse comigo de uma forma negativa, eu lidaria com ela de uma forma ainda mais positiva. É lógico que eu para isso teria que ter um nível de inteligência emocional muito grande e teria que também eu estar muito bem, estar alinhado, lá está, aqui teríamos que olhar para a organização como um todo, não é? Eu teria que estar alinhado com a cultura da organização, o meu propósito teria que estar alinhado com o propósito da organização para eu entender que aquela pessoa, aquela chefia está a atravessar um momento menos bom. Agora, se tu tens uma organização que toda ela assenta nesses valores e toda ela é agressiva, toda ela vai contra aquilo que é a minha cultura e o meu propósito, aí provavelmente o treino será utilizar a inteligência emocional e procurar uma segunda empresa onde eu possa aí sim aplicar aquilo que é a minha cultura e viver o meu propósito. Mas diria, numa situação normal, compaixão para que outra pessoa pudesse sentir que poderia se abrir em termos de vulnerabilidade, baixar as suas defesas, para que depois então aí pudesse haver uma construção de um novo relacionamento baseado, lá está, nessa cultura e de uma forma mais sustentável para ambas as partes. Okay. Gostei. Ana? Sim, é assim, ninguém muda ninguém, não é? Por isso esse chefe, se não quiser mudar, ele nunca vai mudar, por isso vai continuar sempre assim. Ou estaria numa organização que está muito de acordo com os meus valores, no trabalho que eu faço, o trabalho que eu faço tem sentido para mim, não é só o trabalho para ganhar aquele dinheiro, mas realmente eu gosto daquilo que eu faço, ou então, lá está, se realmente o trabalho que eu fizer muito sentido para mim, se calhar as chatices com o meu chefe vão ser pormenores. E então, se por acaso for assim, se tiver tudo alinhado, os valores, o trabalho tiver sentido para mim, o que eu faria era tentar não levar a peito aquilo que o chefe me diz, a forma como ele me trata, porque tudo o que ele está a passar para cima de mim é tudo dele, e por isso, e nós os chefes e para a vida, né? Quando são agressivos connosco, nós só recebemos aquilo que queremos receber. Blindamos-nos, podemos nos blindar, e não receber, porque aquilo é tudo carga da pessoa e nós podemos não receber a carga da pessoa. Por isso, essa carga é tua, fica lá com ela. Mas dado que eu tinha que falar com o meu chefe, o que eu faria era cingir-me só a trabalho, não é? Não levar as coisas a peito, porque os problemas dele são lá dele, e pedir indicações claras sobre o que é que ele quer que eu faça.
Se puder, então, até escrever por escrito o que é que quer que eu faça, indicações claras sobre o meu trabalho, porque eu só falo com ele de trabalho e tento apresentar o melhor trabalho possível dentro das indicações claras que ele me dá daquilo que eu tenho que fazer. Gostei. Ana, essa parte de desconstruir é muito importante, já no feedback, quando se dá feedback. Por vezes um grande problema do feedback é a ambiguidade. Por exemplo, não és comprometido o suficiente, ou de 1 a 5, escalas que existem em empresas, dou-te um 3 ou um 2, não é? E o que é isto de ser dedicado? E uma das formas de contornar isso é isso, desconstruir em comportamentos específicos que eu saiba fazer para também, digamos, ir ao encontro das expectativas de outra pessoa. Ou seja, é criar indicadores, não é? O que é que queres que eu faça? É isto, então isto. Se eu te apresento isto, não tens por onde pegar. Porque tudo o resto é atitudes, é comportamentos. Eu estou lá para trabalhar, não tenho que me relacionar pessoalmente com o meu chefe. Ok, ótimo. Alexandre. Difícil de acrescentar mais alguma coisa, porque está tudo dito. Eu gosto sempre de simplificar, e é o que eu digo, não há pessoas más. Para mim, é aquilo que eu acredito, não há pessoas más. E de acordo ao que o Jorge disse, e a Ana disse, não há pessoas más, há pessoas em dor. A nossa dor é, se eu tenho, e é ir à essência, porque eu gosto sempre de ir à essência animal e à origem dos comportamentos. A pessoa que é narcisa, ela está em dor. Qual é a dor dela? Falta de admiração. Quer dizer que se eu quero retirar a força negativa da pessoa, tenho que dar admiração. Mas para isso eu também tenho que trabalhar em mim, a minha gestão emocional, que eu tenho que suspender o meu ego, porque há pessoas que não gostam de elogiar. Eu vou elogiá-lo porquê? Se ele é uma besta, eu vou estar a elogiar pessoas porque é uma besta? Não, a pessoa é uma besta porque não é elogiada. E nós, como responsáveis, e com esta gestão emocional, e é preciso muito treino, atenção, porque todos nós temos mau feitio, não é? Não sou eu só e o Jorge, o Paulo esconde-o tão bem, a Ana não tem qual mau feitio nenhum. Não, olha, enganas-te. Eu sei, estava a ser simpático. Eu com mau feitio nem eu me suporto. Eu estava a ser simpático. Eu digo isso, eu normalmente não tenho paciência para mim. Há dias que eu nem É isso! A malta que está aqui a assistir-nos, até estão aqui 92, não é? Não pensem que nós somos pessoas super equilibradas sempre no positivo. É mentira! Eu digo que isso é mentira. Há altos e baixos para toda a gente. Temos se calhar, mais estratégias para sair deles um bocadinho mais rápido. Não é? Exatamente. É o treino. Muito treino. E saber, além do treino, saber a razão. Nós temos, não sei se tenho tempo, nós temos 3 lentes naturais para decifrar pessoas. É a lente do contra. Nós já temos programações que já vêm desde os 2 anos. Nós estamos sempre a aprender e criamos algoritmos para lidar com as situações de uma forma automática que muitas vezes nem temos a percepção que o fazemos. E há pessoas que têm a primeira lente, que é a lente do contra. Que é tudo que não é o que eu quero, tal, contra. E é uma lente, atenção, todos nós temos estas lentes. Depois temos aquela lente da educação, que é, como não é, a pessoa não faz aquilo que eu digo ou aquilo que eu acredito, eu vou querer corrigi-la. Vejam no trânsito, quantos de vocês no trânsito, eu adoro gerir as emoções no trânsito. Se vocês quiserem saber se o vosso treino resultou, reparem como é que se comportam no trânsito. É a forma mais simples. E então, quando nós estamos à frente de alguém, quando vai alguém à nossa frente e a pessoa não faz o pisca, o que é que muitos fazem? Então pisca, como é que é? Pisca. Nós queremos educar as pessoas. Já repararam que as pessoas não querem ser educadas? Porque normalmente elas não fazem o pisca. Depois temos aquela lente, que é a lente do destino. Não é? Então porquê é que és assim? Assim Deus o quis. Foi Deus. Deus quis assim, eu sou assim. Tu já nasceste teimoso, tu já nasceste isto ou aquilo. A não ser que seja patológico, como o Jorge disse, que aqui uma questão biológica e nós não podemos contrariar, tal como a psicopatia, tal como a sociopatia, não é possível nós eliminarmos, porque não há ainda cura para isso, não é? Nós temos estas 3 lentes de natureza. Aqui nós não mudamos, como diz a Ana, não, mas podemos segurá-las mais um bocadinho. Naquele espaço entre o estímulo e a ação, há aqueles segundos ou microsegundos que existem e nós temos aquela questão, ok, olha, eu já sei que sou assim, eu não mudo, mas será que esta ação será do contra? Será querer educar as pessoas? Será Alexandre, que eu não digo que as pessoas não mudam, as pessoas mudam, mas têm Não, que se querer mudar. não mudam, Ana. Na essência, não mudam. Eu estou a falar na parte mais primitiva. As pessoas, no amor que elas têm, não mudam. Elas podem gerir melhor as prioridades ou intensidades, mas o que elas querem, elas não mudam. Em termos do que querem. Sim, em termos do que querem, sim. Mas a nível de máscaras, a máscara muda, a forma de interagirmos, a intensidade aqui muda. Agora, ali o núcleo é muito difícil de mudar, porque o algoritmo já corre na parte mais primitiva do nosso cérebro.
Mas é muito graças à confiante. neuroplasticidade nós conseguimos alterar um bocadinho algumas coisas. Porque as Exato. estruturas cerebrais também são alteradas pelos hábitos e pelas rotinas novas que vamos incutindo. E tu falas muito em padrões comportamentais e a pessoa alterando e colocando novos padrões na sua rotina, coisas que não tinha, alguém que não faz desporto, e entretanto começa com um novo hábito e cria um novo padrão, que é começar a fazer desporto com regularidade, 3, 4 vezes por semana, muda ou não muda? Muda na forma de estar, na forma de sentir, na forma de pensar, muda e vê os resultados. Ela muda a máscara. Agora estou a falar ainda mais profundo, porque eu se fizer desporto, se eu tiver mau feitio, tanto tenho mau feitio a fazer desporto, como a liderar, como a fazer outra coisa qualquer. Em termos de Estou a mau falar- feitio. Sim, e há pessoas que têm mau feitio e querem continuar com mau feitio, nem lhes apetece alterar nada. Então, Sabes está porquê? tudo bem. Porque resulta. Agora, tu podes aprender a gerir esse, porque ao fim e ao cabo é uma força, não é? Isto é como algo que tu tens como energia e tu podes aprender a direcionar essa energia de uma outra forma. Agora, ela continua sempre lá, tu aprendes a criar estratégias, mecanismos, a ressignificar. Vai para o boxe e liberta no boxe em vez de descarregar nas pessoas. Exatamente. É como nós falámos outra vez, por acaso, no teu clube, Jorge, a semana passada, sobre controlar emoções, não é? Exatamente. Controlar e gerir. Controlar volitivamente não conseguimos, não é? Ou seja, e impedir que elas apareçam. Escolher, de repente, desligar Não, a temos que as ansiedade, libertar, mas temos que escolher a forma como, como nos vamos Gerimos. libertá-las, não é? como gerimos. E é a mesma coisa. E depois uma emoção tem várias facetas, não é? Tens a parte da ativação fisiológica, as expressões faciais, tens o sentimento subjetivo, tens o repertório comportamental, tens alterações cognitivas. Umas consegues mais do que outras. Então, Claro. por isso, quando se fala em controlar ou isso, depende do que é que nós estamos a falar. É como vocês Sim. estavam a falar de ou essência, ou mau feitio, ou máscara. Então, depende do que é que nós estamos a falar. Sim, mas as Ótimo. estratégias de autorregulação são fundamentais, não é? Bom, Eu já fui falado aqui muito até pela Ana da respiração, é uma daquelas que atua logo rápido, não é? olha, só para que saibam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 8 perguntas para vocês falam pronto. tanto, só coloquei 3. Pronto. Por isso. Fizeste perguntas a mais, ou estavas a pensar que a gente chegava aqui e dizia olá, bom dia, boa tarde, a resposta dada. Isto não é controlar, é gerir, ó Paulo. Vou aprender com este tempo. Então, o que é que eu quero vos pedir agora? Eu gostaria, eu não tenho aqui o último livro do Jorge, que é o Faz um Restart à Tua Vida, por acaso eu sei o nome, mas vou começar pela Ana. Ana, aqui para quem nos está a ver, o teu livro Gestão de Emoções para Professores e Educadores. Quem não conhece, aconselho, ok? Não é só professores e educadores, pronto, está aqui o Os subtítulo. exercícios dão para toda a gente. Não para toda a gente. Ana, diz-nos lá, partilhar ali connosco, até para gerar aqui mais curiosidade ainda, uma estratégia, não precisa ser a melhor, mas uma estratégia que recomendes para as pessoas poderem utilizar que esteja no teu livro. Uma estratégia. Eu não te consigo dar uma estratégia, porque isto tudo parte de um sistema. Não dá para gerir emoções se eu não me conhecer bem. Por isso eu nunca consigo dissociar a consciência do gerir, não é? Se eu não souber o que é que me perturba, conhecer quais é que são os padrões comportamentais que eu tenho, que me afetam e que me prejudicam na minha vida pessoal e social. Eu primeiro tenho que me fazer um autoconhecimento, tenho que ter um autoconhecimento de como é que eu funciono e como é que funciona o meu cérebro, não é? Em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, em termos de comportamentos, e daí eu falar a primeira de todas, a primeira competência de todas, antes sequer de começarmos na gestão de emoções, é a consciência emocional, cognitiva, comportamental. Não dá para irmos gerir nada sem primeiro termos uma boa autoconsciência sobre quem nós somos. Porque se não sabemos quem nós somos, não nos conhecemos a nós, temos mais dificuldades a gerir-nos com os outros. Nem sabemos o que é que queremos, nem sabemos o que é que somos. E é muito giro, porque assim, trabalho em formação desde 2010 e é realmente interessante as pessoas depois responderem aos exercícios de autoconhecimento, os questionários das crenças, dos valores, uma série de coisas, tipo, e realmente faz-se luz, não é? Porque acabam por ganhar consciência de coisas que ainda não sabiam ou que ainda não tinham pensado sobre elas próprias. E só quando a gente ganha, porque há muita coisa que nem sequer sabemos que não sabemos. Em termos dos níveis de competência, não é? Há coisas que eu nem sequer sei que não sei. E depois ganho consciência que não sei. E depois tenho mais teoria. E depois tenho que aplicar na prática para
para, entretanto, o conhecimento e a competência já estar no meu inconsciente. Eu já sei e nem sequer penso que sei, já está cá e já está no meu inconsciente. E muita gente, é o que eu sinto no mundo adulto, e como dou formação a todas as áreas profissionais, o que eu sinto é há muito pouco conhecimento da própria pessoa. E quando a pessoa nem sequer se conhece bem a si própria, depois como é que consegue arranjar as técnicas para se gerir? Então, estratégia é isso. Eu estava a me ouvir em ruído. É conhecer autoconsciência, não é? Ou seja, Primeiro tudo autoconsciência, depois, então, depois da pessoa se conhecer bem, definir qual é que é a melhor técnica para se gerir, e são imensas as técnicas de autogestão e de autorregulação de emoções, e depois a terceira competência que eu falo no meu livro é a liderança pessoal, porque conhecendo eu melhor em todos os níveis de sentimento, comportamento, pensamento, aplicando técnicas, consigo alterar padrões antigos para padrões novos, sei exatamente o que é que quero e então já consigo aplicar, também sou coach, e também já consigo colocar um plano de ação em marcha, ok? Quero trocar, e é uma coisinha de cada vez, às vezes não é preciso mudar tudo, é escolher um novo hábito que eu quero colocar na minha rotina que me vai dar bem-estar, é este. Mas é que depois tem que entrar esse novo hábito na rotina de uma forma sistemática, consistente, para o cérebro perceber que nós estamos mesmo a fazer por trocar a criar um novo hábito e é depois uma coisa que se nós conseguimos fazer sempre de uma forma consistente, vamos nos sentir bem connosco. Tipo, sinto que tenho mais controle e mais comando. É verdade, sim, que temos que deixar fluir, não é? Já há bocadinho estava o Jorge a dizer, ou foi o Alexandre, já não sei, falar do controle, isto é controlar ou é gerir. É verdade que temos que às vezes deixar fluir, mas também é bom saber qual é que é o caminho que eu quero seguir. Eu não estou satisfeita com isto em mim. Eu vou trocar, mas não vou trocar tudo de uma vez. Tenho que escolher o que é que eu vou trocar primeiro. E fazer uma ação para realmente essa rotina, esse novo hábito entrar na minha vida. E eu progressivamente vou ver o bem-estar a chegar. Aos poucos, é uma ação de cada vez, não pode falhar. Ok. Então, autoconsciência, escolher uma técnica, uma ação de cada vez. Está resumido? É uma ação de cada vez e liderança pessoal, sim. Uma ação Obrigado. De cada vez. 2 minutos para cada um, senão o David corre comigo. 2 minutos, Alexandre. No teu livro, pode ser o último, torne-se um decifrador de pessoas que quem vai às livrarias ou abre as books é impossível não ter visto este livro, que isto teve no top não sei quanto tempo. 15 Está. Peço desculpa. Vai ser passado, mas vai ser passado. Não. Agora estamos aqui. Vamos gerir. Alexandre, já viste que nós estamos todos de preto? Isto quer dizer alguma coisa? É que nós não combinámos, está tudo de preto. Quer. É um funeral mais logo. Mas vamos deixar isto para depois. Agora fiquei curiosa. O que é que quer dizer, Alexandre? Isto aqui é o preto em si, é para, por exemplo, eu uso desta forma, é para pessoas terem mais foco na minha cara e nas minhas mãos, para a comunicação fluir melhor, para não haver distrações por causa da roupa. Eu com este objetivo. Agora pode ser outros objetivos que estão neste livro. Pronto. Eles têm o mesmo. Olha este a vender o livro dele. Mónica, eles têm o mesmo esteticista e o estilista, diria. Mas isto deve ser dos coaches, não é? Porque eu também estou de preto. Eu é simples, é porque gosto e é muito mais simples. É sempre preto, fica bem com tudo simples. Chega ali, o que é que eu viste hoje? Preto. Para quem quiser obter o livro do Jorge, do Alexandre, da Ana Isabel e obviamente do Paulo, que é tornarem-se sócios, porque eu já sei que eles já vão ser sócios e até vão dar aqui alguma benesse também para todos os sócios que possam adquirir o livro. Portanto, eu acho que é extraordinário. Isso foi combinado. Ninguém Muito falou. obrigado. É só influência aqui, é só É influência. manipulação pura e dura, David. Isto é só levar porrada. Pronto. Na alma. Alexandre. Olha, simples, duas frases. Se eu interessado, não sejas o interessante, não é? Que é foca-te mais na pessoa que está à tua frente do que propriamente nas tuas necessidades para as conheceres. E depois há uma frase muito engraçada. Se deres o que a pessoa quer, ela vai-te dar aquilo que tu queres. E a equação tem que sempre ser assim, dá primeiro o que a pessoa quer e ela vai-te dar aquilo que tu queres. Simples. E se a pessoa quiser aquilo que tu queres? Eu dou primeiro e ela vai devolver. E só houver um? Nós dividimos.
Pronto, respondeste, passaste. Jorge, o teu novo livro ainda não tem? Ressignificação, olhar sempre para qualquer evento, sobretudo para os eventos negativos, como algo que está ali para me servir e que não está ali contra mim. Nós temos muito a tendência, principalmente na nossa cultura, não é? A nossa cultura latino-católica tem muito a cultura da vítima, da vitimização, do mimimi, do reclamar, do coitadismo. E então nós olhamos sempre para um problema, para uma adversidade, para uma situação, como algo que está ali como um obstáculo, não é? Como algo que está ali a acontecer a mim, não é? E então olhar muito e ressignificar e trocar o acontecer a mim para mim. Ou seja, está-me a acontecer para mim, para eu crescer, para eu aprender, para eu mudar, para eu poder fazer algo. E aqui é muito usar perguntas. Que outra forma é que eu posso olhar para isto? Que outro significado é que isto pode ter? Eu, quando estou naqueles dias maus e que estou ali implicante e que não tenho paciência nenhuma, após um tempo eu dou-me ali 90 minutos para o mimimi. E depois ao fim de 90 minutos é tipo jogo, estás a ver? Há ali 90 minutos de jogo, ok, o jogo chega ao fim, agora sim, ok, Jorge. Então, que outro significado é que isto pode ter? Que outro significado poderoso é que isto pode ter? De que forma é que isto pode estar a servir, para tu cresceres, para tu aprenderes? Portanto, a ressignificação através das perguntas poderosas. É isto. Esse exemplo que deixo, eu já vi em literatura, dar esse exemplo em que os participantes têm, por exemplo, 10 minutos para poder ruminar à vontade, livremente, ok? E tem um efeito muito positivo, ou seja, dedicar, ok, 10 minutos, vou aqui estar aqui só a pensar, e depois acabou. Já utilizei os meus 10 minutos, em vez de estar a tentar não o fazer. Por isso gostei desse gente, ou seja, dedicar ali um tempo e depois acabou. Agora vamos avançar. Esse livro não foi escrito aqui nos Açores, não é que eu estou nos Açores agora e está vaquinhas aqui por tudo quanto é lado a ruminar, por acaso não foi escrito aqui esse livro, não? Não sei. Ok, pronto, é só para perguntar. Mas tenho aqui o outro. Bebé Linda. Esse é um bom livro, olha, esse aí é sobre ressignificação, e esse, não é? E esse é sobre amor, sem dúvida nenhuma. Esse é poderosíssimo, por isso, quem não leu... Mas se bem que já está escutado, tu ainda vendes? Já está escutado, vai sair uma nova, eu vou reeditá-lo para o ano, vai sair no dia 1 de junho do ano, com um novo título e eu vou reeditá-lo toda a parte, mas vai ser muito bom livro. O que era? É sempre a melhorar. Sempre a melhorar. Sempre a melhorar. Sempre a melhorar. É muito treino. É muito treino. E posso, em primeira mão, adiantar o título que vai ser As Conversas que Nunca Tive com a Minha Filha. Vais mudar também a capa? Vou. Pronto. Gostei. A estrutura vai ser igual? Vais manter o texto? Vou manter, vou adicionar. Okay. Ou seja, vai ser baseado nas aprendizagens e as conversas que eu já tive com ela, não tendo com ela, mas que eu teria tido com ela. Muito bom. Bom, meninos... Paulo, eu sei que falar do teu próprio livro deve ser difícil, portanto, olha, eu tomo a liberdade e tu, do teu livro, o que é que mostra e diz que dicas é que darias, não é? Qual era a estratégia que aconselhava? Então, há várias, mas como a Ana disse também, começa sempre pela autoconsciência. Aliás, nos 3 grandes modelos de inteligência emocional, não é? Todos têm uma parte focada nesta. Nós temos o modelo ESCI, que começa por autoconsciência. Nós temos também a autoperceção do Rowan Baron, do modelo EQI. E nós temos do modelo do Myers Selvey Caruso, nós temos o percepcionar emoções em nós e nos outros. Também aqui uma forma de autoconsciência. Por isso poderia ser autoconsciência, mas para não dizer o mesmo que a Ana, vou-vos dizer uma estratégia que eu coloquei no livro, que é inspirada numa estratégia que foi utilizada numa escola em New Haven, que é onde fica lá a Universidade de Yale. E é o semáforo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O semáforo todos nós já vimos, não é? Mas não é esse semáforo que vocês estão a pensar. E o que é que faz o semáforo? Até vou ler para não me esquecer, que já escrevi há algum tempo. Então, o semáforo é o seguinte. Primeiro... A forma como este pneu é extraordinária. 6 passos. O semáforo, por exemplo, isto era utilizado com crianças, mas também com adultos funciona. Vamos supor que há uma situação exigente. Vamos supor que 2 crianças estão a discutir, uma empurra a outra, tira o brinquedo, empurra e começam a chorar. E o professor grita, isto era utilizado assim na escola, semáforo, ou aponta, por exemplo, para a parede onde está um semáforo pendurado, para ser mais chamativo. E depois isto é ensinado previamente. O semáforo é olhos fechados e pensar numa luz vermelha do semáforo.
E esse primeiro passo é para, acalma-te e pensa. Isto, cada passo está muito bem pensado, ou seja, porque o primeiro impulso nem sempre é aquele o melhor, não é? Então para, acalma-te e pensa. A crença para, ok? E pensa, é o que vamos ver a seguir. Para, acalma-te, respira fundo. Depois, semáforo amarelo, que é aquele que temos de ter cuidado e avançar devagar. Segundo passo, diz o problema e como te sentes. Isto tem muito a ver até com a investigação do James Payne Baker, que é a expressão emocional, ajuda a regular também o nosso estado emocional. Então diz o problema e como te sentes, depois estabelece uma meta positiva, ou seja, o que é que eu quero que aconteça? Ou seja, vamos supor que, ok, tira um brinquedo, o que é que quero que aconteça? Ou seja, quero brincar com ele, quero fazer as pazes, não é? Mas positivo, não é? Quero espancar o outro miúdo. Então uma meta positiva. Depois, quarto, pensa em muitas soluções. E porquê? Porque quando nós estamos envolvidos, como vocês sabem, num estado emocional, a nossa percepção muda. Então, por vezes, a minha primeira ideia pode não ser a melhor. Então, pensar em várias soluções. Pensar. Processo criativo. Isto de olhos fechados, enquanto eu estou a fazer. Ou posso fazer também, eu próprio, de olhos abertos, escrevendo estes passos. Quinto, adianta-te às consequências. Ou seja, vamos supor que eu penso assim. Meta positiva, quero ser outra vez amigo dele, quero que ele brinque comigo agora a seguir. Pensa em muitas soluções. Vamos comer um gelado juntos, vamos jogar consola, vamos dar um abracinho. Exemplo, isto pensando em crianças. Se calhar a consola não tem ali, é dentro das consequências. O gelado se calhar não tem dinheiro, então esta também não. Então o abracinho parece mais execuível. Então, sinal verde. Imagina a bolinha verde, que é o avançar. Sexto passo, segue o melhor plano. Siga aquele plano. Neste caso, vou dar um abracinho. Pronto, é uma estratégia. Tive que ler, não me lembrava já dos passos todos. Aqui. Muito obrigado aos 4. Eu não sei se temos questões na sala, que alguém queira colocar alguma. Não vi aqui no chat também. Eu tenho uma questão, isto, pronto, sendo aqui da organização, nós temos aqui quase acesso direto, não é? É o que faz, estamos na primeira fila. Eu tenho uma questão, e primeiro dar-vos os parabéns, é impressionante ver aqui a boa disposição que vocês trouxeram, o dinamismo e também a relação que existe entre vocês, que é tão fácil e fluida esta conversa, e por partilharem isto connosco e com todas as pessoas que estão aqui hoje connosco nestas jornadas. Vocês tocaram aqui num ponto que para mim eu acho que é importante, que é a questão da mudança. E muitas vezes a dificuldade em mudar, não é? O Alexandre Alexandre, tu és muito provocador, desculpa, e não estou a falar de imagem, não é? Mas naquilo que tu dizes, pá, as pessoas não mudam. É cortar o som. E eu sou da opinião da Ana, quer dizer, não mudamos, então, mas eu às vezes há dias que não me suporto, eu não posso melhorar, então isto quer dizer que eu vou ser sempre assim. E depois vocês explicaram um bocadinho isto, e eu gostava que vocês, se pudessem, voltassem aqui um bocadinho, aqui, que é, na essência, ok, há coisas que eu não mudo na minha vida, eu não mudo os traumas que eu vivi, e nós tivemos a sessão antes de vocês foi a falar precisamente disto, portanto, os traumas que eu vivi na minha infância, aquelas situações que eu vivi, situações traumáticas que eu vivi na minha vida, eu não as posso mudar. É o que aconteceu, não é? E temos aqui o Jorge que passou por uma situação muito traumática na vida dele e também transformadora porque ele usou isso dessa forma. Aqui a questão a minha questão para vocês é como é que eu posso diariamente incentivar-me, a mim, a mudar e a fazer este caminho da melhor versão de mim própria. Pronto, esta é a minha questão para vocês. Posso iniciar eu? Isso é um tema que eu adoro. Claro que sim, Jorge, força. Olha, eu acho que passa muito por teres a consciência de duas coisas. Há uma questão, todos nós somos guiados por perguntas, não é? Que é a nossa linguagem interna, é o nosso código, é o nosso programa. E passa por tu teres a consciência das perguntas que tu te fazes diariamente e que tu te queres fazer. Okay? Eu faço duas questões todos os dias quando eu acordo. Número 1, se eu morresse hoje, como é que eu queria que fosse o meu dia? Okay? Portanto, eu hoje, quando acordei, que por acaso até foi bastante cedo, eram para aí umas 3 da manhã, a primeira questão que eu fiz não foi essa, foi porque é que eu não fico mais tempo a dormir? Essa foi. Mas normalmente, agora voltando aqui à parte séria,
se o meu dia hoje for o meu último dia, como é que eu quero viver este dia? Isso faz-me ter a consciência dos vários eventos que eu tenho e como é que eu quero estar. Portanto, este momento que nós temos aqui, eu já o vi. Eu vi-me já como é que eu queria estar aqui. Ok? Portanto, é criar a intenção que eu quero ter e que eu quero viver para esse dia. E segundo é, de acordo com o meu dia hoje, como é que eu posso ser verdadeiramente feliz no meu dia? Porquê? Porque há dias que eu vou ter que fazer coisas que eu, primeiro, não tenho vontade nenhuma de as fazer e, segundo, não gosto de as fazer. Mas vou ter que as fazer porque fazem parte, não é? Então, mais uma vez, ao criar esse questionamento interno, ao direcionar-me para a felicidade, ok, como é que eu ainda não gostando daquilo que eu vou fazer, mas como é que eu posso ser feliz? E depois isto é uma questão de treino. Ou seja, se calhar ao início estas perguntas não te vão fazer sentido nenhum, não vai mudar nada, mas se tu continuares a insistir nelas, elas cada vez mais te vão trazer a consciência e te vão trazer aquilo que é o teu poder pessoal, que é tu escolheres a forma como tu ages, tu escolheres o significado e tu escolheres o teu comportamento perante qualquer situação. E assim torna-se fácil viver e ser feliz. E, como o Alexandre falou, ter aquilo que todos nós, independentemente da nossa cultura, credo e tudo mais, procuramos, que é uma coisa muito simples: amor. Obrigada, Jorge. Obrigado, minha querida. Não sei se mais algum de vocês quer dar uma dica, Vocês não é? querem dar mais alguma? Como trabalhar ou o que fazer para trabalhar a melhor versão de nós próprios todos os dias. O costumo fazer, posso? O que costumo fazer é muito exercício de visualização. Escolher a música certa para a libertação de dopamina, imaginar-me a concretizar aquilo que eu quero, quer seja um desejo de concretização de alguma coisa em concreto, seja de o que é que eu quero sentir, mas eu tenho que me visualizar a que aquilo já está a acontecer. O cérebro não sabe. O que acontece é, só o facto de eu visualizar aquilo que eu quero faz com que haja uma sensação de prazer em mim. É só imaginar, mas o que é certo é que acontece a libertação de dopamina. Com a música certa, a visualização mais concreta possível, acontece realmente a sensação de prazer e pensar todos os benefícios que eu vou ter quando eu chegar e chegar a este objetivo, ou eu ser esta pessoa assim. Todos, listar tudo. Depois fazer um plano de ação para chegar a esse objetivo. Mas é muito importante visualizar e sentir em nós aquilo como se já estivesse a acontecer e trazer essa sensação para o presente e fazer esse exercício de uma forma regular, independentemente do que é, se é uma coisa difícil, porque às vezes nós chegarmos a um determinado objetivo vai implicar haver algumas dores, passarmos ali alguns bloqueios, algumas situações que nos custam um bocadinho mais, mas se tivermos em mente todos os benefícios que vamos ter quando chegarmos àquele objetivo e tivermos dentro do nosso coração todas as sensações, como é que eu me vou sentir quando eu lá chegar, eu vou passar tudo. Eu vou ter a coragem para passar tudo. E eu posso acrescentar só duas coisas. Sim, claro que sim, Alexandre. Sempre na parte simples, que é, primeiro, nós quando estamos em dor ficamos invejosos. É quase um sintoma de dor, a inveja. Quer dizer, quando nós estamos mais deprimidos, olhamos mais para nós, para os nossos problemas, para os nossos desafios. Quando nós estamos mais ansiosos, estamos mais preocupados com o nosso futuro, com os nossos problemas. E uma das técnicas que eu tenho até para mim é, sempre que eu interajo com alguém, como é que eu vou tornar o dia desta pessoa melhor? Mas sempre com o que o Jorge diz e com a Ana diz, porque se eu também não tiver todo este programa antes, eu também, quando estiver ao pé das pessoas, também não tenho este estado de espírito ou esta autoridade para fazer o dia da pessoa melhor. Por isso, para complementar, eu estou à frente desta pessoa, como é que eu vou torná-la melhor? Primeiro, porquê? Vamos à essência que não muda, aqui a base não muda, não é? E a base está feita para... Nós temos duas programações. Primeiro, para seguir uma autoridade e outra para seguir a tribo. E nós fazemos mais pelos outros do que propriamente fazemos por nós. E se repararem, muitas das ações que vocês fizeram na vossa vida foi mais para o outro ou por uma dor causada por outras pessoas, não por nós. Por isso é que nós mudamos. Por isso, quando ajudamos o outro, nós ficamos mais felizes também. Também vai, como diz a Ana, também, tal como a música, que eu também uso bastante, e a visualização também, isto dá moca de dopamina. E de serotonina também.
E outra coisa, e abraços também funciona bem. Dá moca de oxitocina. Paulo, também agora não podes deixar de dar um contributo breve, ainda temos aqui. Sim, eu vou dar aqui um enquadramento, que isto vai ao encontro do que eles estavam a dizer. Por exemplo, há vários modelos, e estamos a falar de resiliência, há vários modelos que estudam resiliência, ou seja, como é que as pessoas são mais resilientes, né? Entrevistando pessoas que passaram por processos muito dolorosos, e o Jorge é um dos exemplos que passou, não é? Ou seja, e que utiliza isso, e é verdade, para o seu crescimento e para se inspirar. E perante uma situação, digamos, mais pesada da nossa vida, nós temos 3 grandes formas. Há a chamada a sobreviver, que é pessoas que nós temos, digamos, um baseline, não é? Então, após esse evento, nós vamos abaixo do baseline. Vamos supor que uma pessoa é assaltada na rua, apanha um trauma e tem medo de ir à rua, não é? Então, essa pessoa está na linha que há quem autores designam por sobrevivência. Depois há uma segunda linha, que é recuperação, que é aquelas pessoas que conseguem voltar ao estado anterior que estavam. Por exemplo, pessoas que passaram, por exemplo, cancro na mama, recuperam, depois voltam aos níveis de energia habituais antes dessa situação. E depois que é o modelo de resiliência tenta estudar sempre, estes modelos, que é o chamado de prosperar. E prosperar é quando nós ficamos acima da nossa linha anterior, que é passamos por algo difícil e utilizamos isso para crescermos ainda mais. E o que alguns modelos, e há um modelo que eu gosto muito, que é o chamado modelo compensatório, há várias formas que essas pessoas utilizam, estratégias, e 2 delas é o que vocês estavam a dizer aqui, a Ana, o Alexandre e o Jorge. Uma é o chamado um meta-ativo de resolução de problemas, que é perante cada situação, como é que eu consigo lidar com isto? Resolver este problema, esta situação, como é que eu vou lidar com isto, não é? Em vez de estar a olhar para aquilo e deixar-me ir abaixo, como é que eu lido com isso? E uma segunda, e logicamente isto é fácil de dizer, difícil de fazer, ou mais difícil fazer do que falar, que é ter uma atitude e uma visão positiva na vida e de esperança, mesmo perante o sofrimento. E é uma coisa que o Jorge fala muito. Então, este tipo de pessoas que parece que utilizam este terceiro salto, que é o salto de prosperar perante essas situações difíceis, tem esta dupla combinação. Tem um método muito ativo na sua resolução de problemas, e pode ser, como a Ana disse, usar música, fazer isto, ou como o Alexandre, olhar para a pessoa e dar aquilo que ela quer, e esperar o melhor dela, e também ter esta visão positiva mesmo perante o sofrimento. Então, acho que nós tivemos esta combinação de fatores. Eu chamo-lhe a isso supervivência. É isso. Não sabia que isso existia. Espetáculo. É isso mesmo. É a supervivência que o Jorge chama. Oi, temos aqui Muito uma bem. questão da Joana Castro, não sei se viste. Estou a ver aqui. Temos aqui uma questão de uma jovem, tem 27 anos, é estudante de gestão de hotelaria, e ela pede um conselho para os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho pela primeira vez e que têm que lidar com colegas e chefes com diferentes personalidades. Algum de vocês quer ser o pioneiro, dar aqui um conselho? Eu posso começar logo na parte da essência, que é muito simples. Trabalham mais do que ganham, que um dia vão ganhar mais do que o que trabalham. E agora a parte das emoções, deixo para a Ana e para o Jorge. E nem sequer deu para passar essa informação. Força. Trabalha mais do que o que Alexandre, ganhas, isso para foi- um dia ganhares mais do que o que trabalhas. O que trabalhas. Muito bom, ficou registado. Pronto. Agora deixo as emoções para vocês. Estejam à vontade. Eu estou aqui para moderar. Acho que é assim, sendo muito simples, eu acho que é olharmos para... Nós hoje vivemos numa cultura que permeia o fácil, todos nós procuramos o fácil, só que o fácil tem um problema que traz sempre um resultado difícil ao nível daquilo que é a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso crescimento. Portanto, é olhar para essas situações sempre como uma aprendizagem, é eu assumir a responsabilidade por eu descobrir técnicas, descobrir ferramentas para que eu possa lidar melhor com essas pessoas, ou seja, é utilizar a adversidade sempre a meu favor, em vez de eu desenvolver uma mentalidade fixa em que eu olho para as coisas sempre com dificuldade, com a resistência, não, eu olho para algo como que, ok, olha, o que é que eu preciso de desenvolver, o que é que eu posso aprender, como é que eu posso crescer, como é que eu me posso tornar melhor, como é que lá está, como é que eu posso ir para a supervivência em vez de estar... Como é que era a outra, aquela que estava no meio, era o Paulo, era a sobrevivência, e depois havia uma que era a recuperação, não era? Recuperação, ok? Em vez de estar aqui, porque eu chamo-lhe a isso a mediocridade, não é? Eu gosto muito de ser direto e muito frontal, é a mediocridade, então é eu ganhar vergonha na cara, assumir a minha responsabilidade, arregaçar mangas, fazer-me à vida e ok, isto está aqui para mim, portanto, embora lá. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu ainda acrescentaria aqui,
A parte do contágio emocional, elas escolheram muito bem as pessoas com quem se relaciona, as pessoas com quem se começa a dar, quem é que realmente vale a pena ter no seu círculo de trabalho, que pode partilhar coisas pessoais ou não. Não levar como aquele chefe, o agressivo, como o Paulo há bocadinho estava a perguntar, o chefe agressivo e autoritário e tudo mais. Se houver situações dessas em termos de hierarquia, não levar as coisas a peito e tentar fazer o trabalho da melhor maneira que conseguir. E não ter medo de apresentar ideias novas, não ter medo de falhar, porque eu acho que nós viemos todos um bocadinho da cultura de ter medo de falhar, não é? Porque cada vez que falhávamos, levávamos pronto, um bocadinho na cabeça da parte dos professores ou da parte dos pais, tínhamos que fazer sempre bonito. E crescemos um bocadinho a ter medo de apresentar uma nova ideia, a ter medo de dizer como é que se está a pensar, com medo da crítica que o outro nos vai fazer ou com medo que não goste. Mas é assim, e se gostar? E se correr bem? E vou apresentar uma ideia nova. Pode ser que o chefe não goste, mas até pode ser que o chefe goste. Tal e qual como com os colegas, igual. Não ter medo de errar, porque cada vez que a gente erra, é uma possibilidade que temos de aprender e da próxima vez já fazer de forma diferente. E há muita gente que se calhar às vezes não consegue subir mais nos sítios de trabalho onde estão, tem medo de apresentar as novas ideias. E às vezes, se calhar, se conseguissem apresentar as novas ideias que têm, não terem tanto medo de falhar, se calhar até seriam mais felizes e até mais valorizados, mas às vezes o medo é impeditivo de colocarmos novas propostas e pronto, só estas. Muito obrigado, Ana. Paulo, também queres dar uma mais chega? Eu ia dar uma muito rápida à Joana como jovem, que seria seguir estes 4 palestrantes e seguir a Pierre, também ajuda. Eu próprio tive um crescimento muito grande com estas pessoas, portanto, parabéns com 27 anos estar aqui, acho que é um percurso já um passo importante estar aqui. Paulo. Bem, eu podia usar uma metáfora como o segundos. Alexandre. Eu vou usar uma metáfora como o Alexandre, correu bem, vou ver se a minha também corre. Que é, bons marinheiros não se fazem em mares calmos. Então, nós também, e é verdade, ou seja, se nós entramos num ambiente que é um ambiente yes man, está tudo bem, nós também não testamos as nossas capacidades, não aprendemos, não evoluímos, não. Então também é bom haver esses choques de personalidade, se existirem, porque ainda se vai entrar, já estamos a assumir uma coisa, pode nem acontecer, mas provavelmente vai acontecer, e nós aprendemos e é assim que evoluímos, por isso é bom. Isso é bom. É muito bom ouvir, sou pressionado para terminar, mas não me apetecia, não é? Era bom continuarmos a ouvir, de certeza que há muitas mais perguntas por aqui. Eu próprio tinha uma, não sei se tenho tempo para fazer, que seria uma, e vou usar o privilégio de ser moderador, que é quando a Ana falou, e acho que é comum a todos, nós temos que nos conhecer a nós todos. Portanto, o primeiro passo é o autoconhecimento. Mas será que por vezes nós sabemos, quando estamos a fazer esse autoconhecimento, que nos estamos a conhecer, e usar uma frase que o Jorge costuma usar, né? Que quando nós estamos a correr, temos o objetivo definido, temos a força definida, temos a energia definida, mas depois estamos a correr, né? Nós queremos correr em direção ao pôr do sol e nascer, estamos a correr em direção ao nascer, ao nascente, não é? Qual é a dica que nós podemos identificar em nós que não estamos no autoconhecimento inadequado? Essa seria a primeira pergunta para a Ana, mas que ela disse que era o primeiro. Pode repetir, por favor, Rui? Quando é que nós sabemos na base do autoconhecimento, que é a base para nós primeiro nos conhecermos para aprender a gerir, que nós sabemos que estamos no autoconhecimento, ou seja, nós sabemos que aquilo que estamos a conhecer a nós próprios, que aquele comportamento que temos é algo que não é bom, mas nós, por qualquer razão, ainda não reconhecemos esse comportamento inadequado, não é? Em cada momento da diversidade que nos aparece e que nós não estamos a contar, e por isso é que isto é tudo um ciclo, nós nunca estamos completamente com a consciência total. Isto é um ciclo, é consciência, gestão, liderança, consciência, gestão, liderança, porque a cada desafio que nos chega à nossa vida, às vezes percebemos coisas em nós, às vezes até em conflitos com algumas pessoas, percebemos ainda o que é que nós temos que trabalhar em nós. Nós nunca estamos, isto é um trabalho que é para a vida toda. O trabalho de autoconhecimento e de autoconsciência é para a vida toda, porque todos os dias a gente tem possibilidade de fazer novas aprendizagens sobre nós próprios. Basta estarmos atentos às nossas reações com o outro. Se alguém nos tira completamente do sério, alguém com quem a gente estamos a contactar uma primeira vez, e nos tira completamente do sério, é porque essa pessoa tem alguma coisa dentro dela que também ressoa em mim, mas se calhar porque em mim existe muito pouco, por isso é que ressoa tanto em mim. Como é que eu posso trabalhar isto? Porque nós temos constantemente esta possibilidade de nos estarmos constantemente a descobrir a nós próprios, até no relacionamento com os outros.
E agora, a partir do Muito momento em bem. que temos este conhecimento, ok, tenho esta informação nova, o que é que eu vou fazer com isto? E aí, pronto, começa a parte outra vez da gestão e de, ok, e tal, e autorregulação. O conhecimento, Mas isto é um trabalho conhecimento para a vida contínuo. toda, nunca está completamente acabado. O trabalho de autoconhecimento nunca está terminado. Posso dar uma o tal forma treino simples, contínuo, não é? Filipe? Posso só dar uma É forma contínuo simples? e é sistemático, é permanente, é para a vida toda. Ok. Sim, Alexandre, com certeza. Vejam como é que se comportam no trânsito autoconhecimento puro. Road Rage. Ok, muito bom. Por acaso, Muito o trânsito, obrigado. o que o Alexandre diz já agora é verdade. O trânsito tem dois grandes gatilhos da raiva, não é? Que é a percepção de injustiça e a percepção de obstáculo. É por isso que é muito utilizado quem estuda a raiva simular situações de trânsito. Por isso faz sentido. É isso. Deixa-nos agradecer mais uma vez a vossa presença cá. Agradecer a todos os demais que estão aqui.